Vamos fazer a leitura bíblica para iniciarmos o nosso culto da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, em seu capítulo 2, versos 14 a 17. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Ó Deus eterno e todo-poderoso, Deus glorioso, Deus criador, único Deus verdadeiro, único ser autoexistente, ouve a nossa oração em nome de Jesus. Redimidos em Cristo Jesus, nós te buscamos. E nós te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, tem misericórdia das nossas vidas. Concede, Senhor Deus, verdadeiro arrependimento.
Concede, Senhor Deus, confissão de pecados a Ti, pelo mediador. Concede, Senhor Deus, que por Tua graça esses pecados sejam todos anulados. E nós, purificados na Tua presença, tenhamos um acesso de paz contigo. Ó Deus, recebe-nos, acolhe-nos, consola-nos, edifica-nos, Senhor Deus. E concede, Senhor, que nós sejamos fiéis a Ti, fiéis à Tua palavra, e que nesta fidelidade testemunhemos do bom Redentor que é Jesus Cristo. E assim o perfume se alastre, espalhando vida, conduzindo para a morte, mas sempre exaltando o Teu nome, glorioso Deus, e aguardando de Ti mesmo a manifestação daquilo que o Senhor mesmo determinou que seria o efeito da Tua palavra. A Tua palavra jamais voltará vazia. Seja o Senhor adorado, exaltado, e neste tempo que passamos aqui, edifica-nos com a Tua palavra, sob a ação do Teu Santo Espírito. Abençoa-nos, te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração e a livrar todos os cativos e a pôr em liberdade todos os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. E a livrar todos os cativos e a pôr em liberdade todos os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória, plantados pelo Senhor para a sua glória.
Com a graça de Deus, passemos ao estudo da sua palavra. O texto base é no Evangelho de João, capítulo 20, verso 23. Abra lá a sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 20, verso 23. Na última semana, a pregação se deu nesse mesmo capítulo, versos 18 até o 29. E exatamente o 23 não foi objeto do nosso estudo, da nossa pregação. Será hoje com a graça do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor em João 20, 23. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Que haverá neste ensino da palavra do Senhor? Vamos aprender com Ele mesmo. Ilumina-nos, Senhor, em nome de Jesus. Passemos então ao texto do nosso interesse, mas chegando a ele por meio da recuperação do que vimos na semana passada. Cristo em nossa reclusão. Jesus foi ao cenáculo. Os discípulos, vamos recordar, estavam trancados no cenáculo com medo dos judeus. Mas eles estavam ali trancados, meus irmãos. Embora soubessem, pelo testemunho de Maria Madalena, pelo testemunho de Pedro e de João, que Jesus Cristo não estava mais no sepulcro. E mais, conforme se vê no versículo 18 do capítulo 20, Maria Madalena havia dito aos discípulos: vi o Senhor, anunciando que ele estava vivo. Portanto, eles estavam trancados com medo dos judeus, sabendo que Cristo havia ressuscitado. Cristo se aproximou deles na sua reclusão. Chegou a eles no cenáculo e, ao chegar, lhes diz: paz seja convosco. Isto é extremamente significativo e vamos recuperar isso no próximo ponto. O Senhor entregou missão aos discípulos. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. O Senhor capacitou os discípulos. Recebei o Espírito. E o Senhor declarou que não era por meio da visão permanente de Cristo ressurreto dos mortos que a pregação deveria seguir o seu caminho. Eles estavam vendo Cristo ressuscitado, vendo as suas marcas nas mãos e no lado, mas bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Isto é, o testemunho pela pregação da palavra é que conduziria as pessoas à sua bem-aventurança. E isto que mencionei agora tem tudo a ver com o versículo 23. Vejamos o ensino da palavra progredindo até o verso 23. Inicialmente com a paz do Senhor. O verso 19 nos mostra o Senhor Jesus se aproximando dos seus discípulos e dizendo: paz seja convosco. Que paz é esta? Esta é uma paz que pode ser interpretada desde o seu contexto ou apenas pelo seu texto. Contextualmente, a paz do Senhor Jesus é eterna, é espiritual. Podemos ver isso a partir de João capítulo 14, verso 27, a parte A. Ali se lê: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Isto impõe que interpretemos a paz do Senhor pelo seu contexto, como aquilo que Cristo obteve ao fazer propiciação pelos nossos pecados, ao morrer na cruz do Calvário sendo inocente, ao, com a sua morte, estabelecer que o véu do santuário fosse rasgado de alto a baixo. Deus está em paz com os que creem em Jesus Cristo. Antes não era assim. Todos estavam em guerra contra o Senhor por desobedecê-lo, por desonrá-lo, por fazerem de si mesmos as autoridades sobre as suas próprias vidas, o que nunca jamais realmente se efetivou. Era apenas rebeldia, e nessa rebeldia, nessa guerra,
éramos dignos do juízo de Deus. E ao aplicar seu juízo, nós receberíamos morte, como recebem aqueles que não creem no Senhor Jesus. Pois bem, Cristo Jesus se aproxima e diz: paz seja convosco. Ele apresenta a propiciação pelos nossos pecados, a paz com Deus, a paz eterna e espiritual. Mas recordemos, os discípulos estavam presos dentro da sua sala, do cenáculo, a portas trancadas, e eles haviam prendido a si mesmos. Não eram os romanos, não eram os judeus quem os prendiam, eram os próprios discípulos, e o faziam porque tinham medo. E o seu medo era muito imediato, era circunstancial. Eles não estavam pensando no que Deus havia feito por eles, embora devessem pensar a respeito. Cristo então mostra uma derivação, uma decorrência da paz com Deus. A paz imediata, a desnecessidade do temor da agressão dos outros. As pessoas podem até tirar as nossas vidas, mas nunca poderão tirar a nossa redenção. Observa bem isso. Vocês devem temer não aquele que pode tirar a sua vida, mas temer aquele que, tirando a vida, pode lançar a sua alma no inferno. Este é Deus. Devemos temer a Deus, e no temor a Deus, crer em Cristo. E crendo em Cristo, ter paz com Deus, desfrutar da paz com Deus. E qual é a próxima consequência? É a de que nós não devemos e não precisamos temer os homens. Tudo o que eles puderem tirar de nós, o Senhor nosso Deus poderá repor. Morreremos, poderemos morrer com uma firme e forte agressão, mas o Senhor que ressuscitou nos ressuscitará no último dia. Poderemos padecer por grandes dificuldades no correr dessa vida, mas o Senhor que venceu o mundo nos conduzirá à vitória. Nada que venha a nos ser retirado do essencial da nossa existência permanecerá assim, porque o Senhor que ressuscitou nos ressuscitará no último dia. A paz é eterna e a paz é imediata. A paz é espiritual e a paz é emocional. Jesus Cristo também nos disse, e disse aos seus discípulos o que se estende até nós: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Como foi que Jesus Cristo foi enviado pelo Pai? Ele foi enviado para proclamar a sua palavra, para testemunhar daquilo que Deus o Pai havia determinado. E na sua proclamação, salvar a todos aqueles que o Pai lhe desse. Vejam os textos. Em João, no capítulo 12, final do ministério do Senhor Jesus, até que ele chegasse ao cenáculo e tivesse o seu período de comunhão com seus discípulos, da Páscoa, da instituição da ceia, daquele momento final com seus discípulos antes que fosse preso no Monte das Oliveiras. Pois bem, o capítulo 12 é a parte final desse ministério. E há aqui um cuidado de João em resumir o ministério do Senhor Jesus nos seus últimos versos, João 12. Observa, por favor, o versículo 49. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E por que não ler o 50? E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. A palavra de Cristo é a palavra do Pai. É a palavra que, encontrando os eleitos para a vida, promoverá a vida nessas pessoas, o perdão dos seus pecados, a fé em Cristo Jesus e a nova vida, com todo o destemor que ela vai produzir. E estes redimidos pelo Pai estão claramente postos em João capítulo 6. Sim, ele redime, sim, ele prega.
para redimir. Veja, por favor, João 6,37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Isto é, todos os que o Pai dá ao Filho serão salvos. E observa que ele conclui dizendo isto também no versículo 40, e eu o ressuscitarei no último dia. Agora, completando esta ideia, veja o verso 44, João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Isto é, todo o que o Pai dá ao Filho será salvo. E nenhum será salvo, a não ser que o Pai o dê ao Filho. O Filho, então, enviado por Deus o Pai, é o pregador da palavra do Pai. O Senhor Jesus é o redentor daqueles que o Pai lhe deu. Esta é a missão do Filho. Esta missão o Senhor Jesus nos transmite. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. O enviado que enviou, Jesus Cristo. E Jesus Cristo envia os seus discípulos e nos envia com poder. Porque nós de nós mesmos não somos capazes de proclamar a redenção, de viver em testemunho da redenção que o Senhor nos deu, de termos coragem ao invés de medo. Nós somos muito medrosos a partir de nós mesmos. Queremos a todo custo preservar a nossa vida, trancar as portas reais de outras portas que são imaginárias. Fechamos, afastamos, nos separamos, buscamos promover a nossa vida. Esquecemos que aquele que busca preservar a própria vida, esse a perderá. E que aquele que a perder em favor de mim, por amor de mim, diz Jesus, esse a guardará, este a salvará. Nós nos esquecemos do que Paulo disse, e lemos há pouco a abertura deste culto, que o apóstolo Paulo estava pregando o evangelho para as pessoas. E ele via dois efeitos na pregação, o efeito salvação e o efeito morte. De modo que ele se questionava, será que eu sou suficiente para essas coisas? Não, sozinho não seria. Quem há que seja suficiente para essas coisas? Ninguém, a não ser no poder do próprio Deus em nós, a não ser pelo poder do Espírito com o qual o Senhor Jesus batiza o crente. Ele então faz isso aqui diante dos seus discípulos no verso 22. Recebei o Espírito Santo. O que ganhou uma forma pública a partir do relato de Atos capítulo 2. Aquilo aconteceu, Lucas registrou e nós sabemos. O Espírito Santo se manifestou poderosamente a fim de que os discípulos testemunhassem de Jesus Cristo ressurreto dos mortos, sem que precisassem mostrar Jesus com suas marcas nas mãos e ao lado, sem que as pessoas precisassem tocar em Jesus, mas tão somente pelo poder do Espírito no testemunho da palavra, pregando a palavra. Então aqueles que tinham sido dados pelo Pai ao Filho seriam redimidos. O Espírito Santo procedente do Pai e do Filho. É disso que diz o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 15. Falando do Espírito Santo, o Senhor Jesus vai dizer: tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber, colocamos aqui no contexto, que o Espírito Santo há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. É a palavra do Pai que será comunicada pelo Espírito. A palavra do Pai que será dada à igreja. É a palavra do Pai que nós temos aqui completando o Novo Testamento. Os evangelhos foram escritos sob a inspiração do Espírito Santo. Inspiração que o Pai comunicou ao Espírito, o Espírito aos seus discípulos. O Pai dá o Espírito. O Filho dá o Espírito. E a igreja
no poder do Espírito, testemunha de Jesus Cristo ressuscitado, segundo a palavra revelada pelo Pai. É tremendo. E assim, então, Cristo ressuscitado, dando paz aos seus discípulos. Cristo ressuscitado, aquele cuja missão é obedecer ao Pai e redimir aqueles que Ele lhe deu. Cristo ressuscitado que nos concede o dom do Espírito Santo, concede a missão para a igreja. E então chegamos ao verso 23 do capítulo 20. A missão da igreja. A missão da igreja é pregação para perdão e perdição. A missão da igreja, pregação no poder do Espírito Santo. Nós vemos lá em João 20, 23, se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se dos retiverdes, são retidos. O que isso significa? Significa pregação da palavra, significa o cumprimento do ministério de Jesus, aquilo para o que ele foi enviado e então nos enviou. Observa João 16, versos 12 e 13. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Novo Testamento, o registro dos Evangelhos, o poder e o registro para Atos dos Apóstolos, as epístolas paulinas, as epístolas gerais, o Apocalipse, revelação do nosso Senhor na pessoa do Espírito Santo, complementando aquilo que Jesus não pôde dizer aos seus discípulos, porque eles não suportariam, mas foi-lhes dado no poder do Espírito. Isto, no poder do Espírito, se transformou em pregação. E esta pregação é que chegou até nós, os bem-aventurados que não viram e creram. Esta palavra entregue pelo Espírito vai ser então um motor dentro do crente. E Cristo falou sobre isso quando, ao final da festa, no capítulo 7, usou as seguintes palavras. Abra lá em João 7, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. O Senhor concede o Espírito aos que nele creem, e o faz em cumprimento a esta palavra em João, capítulo 20, verso 22. Este poder para pregar a palavra no Espírito é que concederá a muitos o perdão. Aos que vós perdoardes, serão perdoados, de João, capítulo 20, verso 23. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. O anúncio da palavra promove esse perdão. É importante frisar isso aqui, porque nós não somos Deus, e só Deus perdoa pecados. O que somos nós, então? Somos aqueles que continuam na obra de Cristo. Cristo, no poder do Espírito, pregava a palavra do Pai. Que faremos nós? No poder do Espírito, pregaremos a palavra do Pai. Mas Cristo é que redimia. Cristo é quem redime aos que lhe foram dados pelo Pai. O que nós fazemos? Comunicamos a palavra. Cristo é o Redentor, não nós. Por isso, quando nós comunicamos a palavra, Cristo confirma a redenção daqueles que foram chamados para a vida pelo próprio Deus. E da mesma forma que o perdão alcança as pessoas, o juízo também as alcançará. E voltando ao capítulo 16, nós percebemos que a missão do Espírito não se restringe
a capacitação para o testemunho para a vida. O Espírito capacita ao testemunho, que também revelará a morte. Veja, por favor, João 16, a partir do 7, Jesus está dizendo: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lhe enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado. Que pecado? Pecado porque não creem em mim. O Espírito vai convencer as pessoas do pecado que têm, porque não creem. Que mais? Da justiça. Verso 10, porque vou para o Pai e não me vereis mais. O Senhor está dizendo aos seus discípulos que o Espírito convencerá as pessoas da justiça, porque Cristo obteve propiciação pelos pecados dos que nele creem. E os que não creem receberão sobre si a manifestação da justiça de Deus, porque não terão sobre as suas cabeças a propiciação obtida por Cristo. E mais, o verso 11, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado, assim também todos aqueles que persistirem em caminhar com ele. Aqueles que não foram eleitos para a vida, a pregação no poder do Espírito revelará aqueles que estão no caminho da perdição, os incrédulos. Então, o mesmo instrumento, pregação, conduz a perdão e conduz à perdição. Fechemos, então, este estudo recuperando aquilo pelo que passamos. Jesus Cristo ressurgiu. Ele é a base da nossa paz e da nossa alegria. Jesus Cristo nos manda para fora do cenáculo, nos manda destrancar as portas. Assim como Cristo veio ao mundo, nós devemos ir ao mundo. Contudo, ele veio ao mundo Messias, cheio do Espírito Santo. Ele nos manda ao mundo ungidos, batizados por ele mesmo, com o Espírito Santo, o poder da igreja. E ele nos dá então uma autoridade para que as pessoas sejam perdoadas ou condenadas. A autoridade é para pregar o Evangelho com fidelidade. Temos autoridade para isso. Não nos abatamos, então, quando o efeito da pregação da palavra não for a salvação. Nós pregaremos salvação, pregaremos redenção, e ao fazermos tal coisa, será revelada a fé para a redenção, ao mesmo tempo que será revelada a incredulidade para a perdição. Deus abençoe a igreja, que ela pregue, esteja firme para ver com alegria os salvos e para não se abater com aqueles que se perderão por causa da palavra pregada com fidelidade. A paz do Senhor Jesus. Soldados de Jesus, erguei seu estandarte, lutai por sua cruz, e contra os inimigos em grandes multidões, o excelso comandante dirige os batalhões. Avante, avante, ó crentes, por Cristo pelejai, veste sua armadura em seu